mar de incertezas para o futuro do Brasil e do mundo. Nos vemos imersos num oceano repleto de problemas sanitários e humanitários que ampliaram dificuldades. As vacinas representam a saída para a pandemia e o começo do fim de um período tenebroso de mortes e mais mortes a cada dia em decorrência do novo coronavírus. Logo no início do período de quarentena, questionava-se como seria nosso novo normal. Já naquele começo, já nos parecia alienação e elitista achar que sairíamos dessa experiência para viver uma nova normalidade. Gisele Anjo dos Santos, historiadora e consultora do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade, nos explica por quê. Como alguns especialistas já disseram, nós estamos voltando, na verdade, a uma velha normalidade, não necessariamente a um novo normal. E quando a gente pensa, né, nas raízes históricas da sociedade brasileira, a gente consegue compreender que essa velha normalidade no Brasil, na verdade, tem a sua ênfase, né, nas desigualdades de gênero, raça e classe, operando enquanto regra social, e a pandemia dá sequência e acentua, inclusive, as desigualdades historicamente colocadas que têm esse sentido estrutural na nossa sociedade. E a gente pode pensar em uma questão, né, bastante mencionada aí nesse contexto da pandemia e dentro desse cenário de constituição desse novo normal, que é a experiência do trabalho em home office, né? Por exemplo, que vem sendo vangloriado como uma das práticas que dará sequência, né? Que terá sequência nesse novo normal, nesse dito novo normal, né? Só que é fundamental que a gente reflita, né, que essa não é uma realidade possível considerando todas as profissões e, consequentemente, não é possível para todos os grupos sociais. Então, a gente tem dados de que até 2019 o Brasil tinha 6,3 milhões de trabalhadoras e trabalhadores domésticos, segundo o IBGE, o que corresponde a quase 15% das mulheres ocupadas no nosso país até 2019. E é fundamental que a gente pense aí nesse aspecto do cruzamento, né, da interseccionalidade de gênero e raça, onde desses 15%, 10% correspondiam a mulheres brancas e 18,6% correspondiam às mulheres negras, que a gente sabe muito bem que o trabalho doméstico tem no seu cerne essas raízes, né, forjadas pela desigualdade interseccional. E justamente por isso é uma atividade que é muito precarizada, onde nesse contexto nós tínhamos, né, até 2019, 70% da categoria não possuía carteira de trabalho e nem mesmo o acesso à previdência social, que são direitos básicos, né? E a partir de 2020, com a pandemia de Covid-19, o que aconteceu? O emprego doméstico, ele foi justamente uma das atividades mais atingidas, onde a gente teve um número de 1,7 milhão de trabalhadoras e trabalhadores que ficaram sem o emprego com a carteira assinada. Isso revela, para além do grande crescimento do desemprego para essa parcela, a acentuação da precarização das condições de trabalho, né, para um grupo que já era bastante vulnerável e que já tinha os direitos trabalhistas mais básicos negados historicamente. Então, é importante que a gente questione, né, todas essas assimetrias e todo esse discurso que defende essa noção de novo normal, porque nós sabemos que por conta do racismo estrutural,
da opressão de gênero que forjam a constituição dos espaços na nossa sociedade, inclusive o processo de formação e de inserção no mercado de trabalho, as mulheres negras que atuavam como empregadas domésticas antes da pandemia não serão reinseridas no mercado por meio de atividades compatíveis com o home office. Então, nós precisamos ampliar o escopo quando falamos sobre os impactos da pandemia e essa noção de novo normal. Por isso que eu entendo que nós precisamos sim, realizar uma disputa de narrativa com relação a essa ideia de novo normal, questionando sempre, normal para quem? Justamente porque o racismo e a opressão de gênero não podem ser considerados normais, e sim construções históricos-sociais que não só podem, mas precisam serem desconstruídas, para que a gente possa, a partir disso, desenvolver um novo cenário, aí sim, efetivamente um novo cenário no Brasil, a partir desse enfrentamento das desigualdades, para que a gente possa viver em uma sociedade efetivamente mais justa. Tragédias são sempre socialmente desiguais e expõem de forma mais gritante as desigualdades historicamente construídas. Desigualdades sociais e econômicas foram e continuam sendo determinantes para maior risco de infecção e morte pela doença causada pelo novo coronavírus. No Brasil, negros e indígenas morrem mais do que brancos por Covid-19. E o índice de infecção é maior entre indígenas, até 744%, do que entre brancos. Além disso, a pandemia deve jogar até 14,4 milhões de brasileiros na pobreza, segundo um novo estudo conduzido por pesquisadores do Instituto Mundial das Nações Unidas para a Pesquisa Econômica do Desenvolvimento. Quando superarmos a Covid-19, as vulnerabilidades sociais estarão ainda mais escancaradas. Realmente nós estamos vivendo um cenário bastante complexo e desafiador, como evidenciam os dados mencionados. E eu gostaria de ter uma resposta mais otimista, mas infelizmente sou obrigada a dizer que as desigualdades que já eram gritantes estão cada vez mais explícitas e escancaradas, e se a gente não tiver políticas públicas muito bem direcionadas para combater os impactos da pandemia, nós podemos ter sim, nesse período pós-Covid, uma sociedade ainda mais hierarquizada, ainda mais marcada pela desigualdade racial e de gênero. E a gente pode pensar, a partir de alguns dados, sobre a questão do desemprego, tendo como exemplo aí para mensurar um pouco dos inúmeros desafios que temos pela frente. E é fundamental que a gente pense, as problemáticas trazidas pela pandemia, mas não esqueça do seu contexto e das desigualdades que já estavam colocadas anteriormente. E tem um estudo comparativo baseado em dados do IBGE bastante interessante, que aponta justamente que os períodos de crise econômica, as mulheres negras são justamente o grupo mais afetado. Foi realizada essa comparação entre o contexto de 2014 a 2019, que a gente teve uma crise econômica que afetou diferentes estratos da sociedade, e nesse período as mulheres negras foram as que mais perderam postos de trabalho mais qualificados, e esse cenário grave de 2019 se acentuou ainda mais com a crise sanitária de Covid a partir de 2020, que ampliou o desemprego, especialmente nessa parcela para esse grupo da população. Então, a gente tem dados de que, no total da população brasileira, a partir da pandemia, em um único semestre, o
ocorreu a perda de 11 milhões de postos de trabalho. Só que o desemprego, ele não afeta os diferentes grupos da mesma forma, assim como qualquer outro fenômeno social, né? Então, considerando o total de mulheres, a redução dos postos de trabalho foi de 12,9% e para os homens foi de 11%. Mas quando a gente faz o cruzamento dos marcadores de gênero e raça, a gente consegue compreender que a categoria que mais perdeu os postos de ocupação foram justamente as mulheres negras, com 16,7%. E é fundamental que a gente pense nesses processos, né? Porque para além do desemprego, a gente sabe que existe sim a redução dos rendimentos para as que conseguiram se manter empregadas, né? Além das que perderam o emprego, muitas vezes conseguem se reinserir em postos de trabalho menos protegidos por direitos trabalhistas, se colocando em uma condição ainda mais vulnerável para um grupo que estatisticamente nós sabemos que já é vulnerável, né? Então é isso, a pandemia reforçou a desigualdade histórica que existe no nosso país, né, da raça interseccionada com o gênero no mercado de trabalho, que prejudica em especial as mulheres negras. Realmente nós estamos vivendo um cenário bastante complexo e desafiador, mas é fundamental que a gente também reconheça alguns passos e especialmente os passos dados a partir, né, da pressão, a partir da contribuição dos movimentos negros para a sociedade brasileira. E com toda a pressão para o reconhecimento da sociedade sobre o aspecto estrutural do racismo que vem sendo pautado, a disputa de narrativa que estamos desenvolvendo, a gente vê um movimento que ainda é bastante incipiente, mas que precisa ser reconhecido, né, que é esse onde diferentes grupos e atores sociais que anteriormente faziam vistas grossas para essa discussão passarem a se posicionar, inclusive nesse sentido de pautar algumas ações com uma perspectiva afirmativa. Então, esse é um ponto que é importante de frisar e que deve sim ser empreendido nos diferentes contextos, né? Seja no âmbito das políticas públicas, que é o mais fundamental, mas em outros setores também. Falando especialmente sobre as estratégias de enfrentamento para esse cenário de desafios, eu gostaria de frisar em alguns pontos, e o primeiro deles, que eu acho que é o mais central, é a questão da formação política para a juventude negra em especial. Essencial para que a gente siga nesse processo pautando a sociedade e reivindicando novas possibilidades para a população negra, além, né, da questão da articulação política, considerando novas estratégias e ferramentas. Então, se o mundo está mudando, nós também precisamos rever e repensar as nossas formas e práticas de atuação e também pensar esse aspecto da política de alianças com outros coletivos e grupos que possam somar forças para atuação em agendas estratégicas relacionadas às questões que afligem e atingem diretamente a população negra na sociedade brasileira. Apesar da diminuição do crime durante a pandemia, aumentou o número de pessoas que morreram em intervenções das forças de segurança. A violência policial não cessou nem na quarentena. Somente em março e abril de 2020, 290 pessoas morreram no estado do Rio de Janeiro em operações policiais, embora parte da população estivesse confinada em casa.
Eu acredito que essa é mais uma das provas de que existe uma política de Estado no Brasil que versa contra a população negra, que está empreendendo um genocídio, especialmente contra a juventude negra. E nós temos inúmeras provas nesse sentido, como o próprio relatório da CPI do assassinato de jovens no Brasil, que é um documento muito importante, não apenas pelos dados, pelas informações, mas especialmente pelo fato de nós termos ali, nesse documento, o próprio Estado brasileiro assumindo que está desenvolvendo essa política de genocídio contra a sua juventude. Inclusive, eu acredito que esse é um documento que é de 2016, né? Mas que foi pouco conhecido por parte da população em geral e até mesmo por parte de alguns ativistas do movimento negro, porque ele só reforça e assume aquilo que, enfim, a militância negra já vinha denunciando há décadas, né? Então, esse documento ele tem um significado político, simbólico muito importante. Inclusive, o FOPIR, né, que é o Fórum Permanente pela Igualdade Racial, produziu algumas petições na ONU denunciando o genocídio e se utilizou inclusive desse documento, que é o relatório da CPI do assassinato de jovens, como base, né, já que não existe controvérsia, né, o próprio Estado brasileiro reconhecendo e admitindo que ele está desenvolvendo esse genocídio em curso. Então, isso é bem importante. A gente tem que entender que, sim, a necropolítica é uma prática histórica, né, que vem se reinventando ao longo do tempo, mas a lógica, né, de violência contra os corpos de mulheres e homens negros foi naturalizado no imaginário social brasileiro desde o contexto colonial escravista e segue ao longo do tempo. Então, não é uma questão ligada necessariamente à pandemia, né? A pandemia, sim, pode agravar esses dados que já são extremamente alarmantes, como o que o próprio relatório da CPI divulgou, né, que um jovem negro é assassinado a cada 23 minutos no país, e isso representa 63 mortes por dia, 23 mil ao ano. Então a gente pode ter o agravamento de uma situação que já é estarrecedora, mas eu gosto sempre de frisar que, assim como a necropolítica é uma prática histórica e vem se reinventando, a atuação política dos movimentos negros para o enfrentamento do racismo, e em especial do genocídio, também é histórico e vem se reinventando, e eu aposto nisso, né? Na nossa possibilidade de mobilização, de articulação política, considerando especialmente a denúncia em instâncias internacionais, para que a gente tenha a possibilidade, né, de mudar o curso dessa história, que isso precisa ser feito com urgência, né? A gente precisa alterar essa lógica de naturalização da violência e precisamos dizer para toda a sociedade que nós queremos jovens negros vivos. A pandemia escancarou as desigualdades do ensino brasileiro. As disparidades que separam ricos de pobres e negros e indígenas de brancos ficaram ainda mais evidentes. Num contexto de isolamento e quarentena, milhões de estudantes que vivem em casa e sem acesso à internet ficaram impossibilitados de acompanhar aulas remotas. Desigualdade para a aprendizagem que tem como consequência uma desigualdade ainda maior para o futuro dos jovens. Eu entendo que essa questão sobre o impacto da pandemia na educação, ela é fundamental, justamente porque a educação, ela cumpre um papel muito estratégico no desenvolvimento das sociedades e
ela traz consequências, né, para diferentes outras áreas. Então, a gente precisa pensar sempre com muito cuidado nesse âmbito educacional, mas eu entendo que para falar sobre a crescente das disparidades a partir da crise sanitária, é fundamental que a gente reflita também sobre a área da educação e as disparidades que já estavam colocadas antes da pandemia. E trazendo, né, para essa discussão alguns dados relacionados basicamente ao ensino médio, a gente já tem informações que dizem muito para a gente, né, sobre essa grande desigualdade no acesso que já estava colocado anteriormente à pandemia, que é, inclusive, um ponto que a gente sempre precisa lembrar, justamente para combater esse discurso falacioso que muitas vezes se coloca na grande mídia, que tende a apresentar a problemática das desigualdades sociais como algo que se coloca a partir da pandemia. A gente sabe muito bem que, na verdade, não é isso. Então, segundo dados do IBGE de 2018, no Brasil, apenas 68% dos jovens de 15 a 17 anos estavam no ensino médio. A gente tem uma parcela de mais de 30% de jovens que não estavam na escola. Só que essa proporção entre negros e brancos, ela é ainda mais assimétrica, uma vez que desses, né, nós tínhamos aí 75% de brancos, jovens brancos na escola, contra 63,5% dos jovens negros. Isso faz com que a gente entenda que sim, né, a desigualdade racial ela pauta todas as áreas, né, seja para falar sobre mercado de trabalho, educação, acesso à saúde, etc. E, inclusive, com relação ao acesso à internet, né, já que a gente tem uma pesquisa também anterior à pandemia, do ano de 2019, que já apontava que apenas 39% dos jovens negros entre 15 e 17 anos que cursavam o ensino médio tinham um computador com acesso à internet em casa. E isso, sem dúvida, nos diz muita coisa com relação a esse período a partir da pandemia, onde se coloca aí a necessidade do ensino à distância e como jovens negros e brancos tiveram ou não acesso à educação a partir desse processo, a partir da pandemia em 2020. E nós temos uma pesquisa da Conjuve de 2020, já no contexto da pandemia, que traz um prognóstico bastante alarmante, assustador, que indicava aí que 30% dos jovens negros não pretendiam voltar à escola depois da pandemia. Eu tendo a considerar que se a gente tiver realmente a efetivação desse cenário, a gente vai vivenciar aí um contexto de catástrofe, né? Eu tenho dificuldade de adjetivar uma situação como essa de forma diferente, uma vez que a gente já tem dados muito desiguais com relação ao acesso à educação entre negros e brancos no Brasil, e o crescimento de 30% na evasão de jovens negros pode estabelecer uma assimetria ainda maior, né, em termos de acesso a políticas públicas básicas, uma vez que a educação historicamente se coloca enquanto uma possibilidade de mudança de rota, né, nesse processo de desigualdade histórica pautada pelo racismo no Brasil. Então, a gente está falando do impacto, né, no acesso ao ensino superior, acesso à política de cotas nas universidades, acesso ao mercado de trabalho,
A gente está falando, sim, da precarização, do crescimento dessa mão de obra mal remunerada. A gente está falando, sim, também do crescimento do genocídio da juventude negra, já que nós temos também pesquisas que indicam isso, né? Que quanto mais cedo um jovem sai da escola, um jovem negro sai da escola, mais vulnerável ele fica à política de genocídio que está posta na nossa sociedade. Então, a gente está falando de um cenário bastante complexo e alarmante. E para compreender um pouco melhor por que tantos jovens negros já indicavam em 2020 a tendência de não voltarem para a escola a partir da pandemia, os dados que nós temos desse cenário anterior, a pandemia já nos auxilia nesse exercício de reflexão, né? De pesquisas, como a pesquisa do IBGE de 2019, que trazia os motivos da evasão, tendo em primeiro lugar, com 39%, a questão do trabalho, mas em segundo lugar, com 29%, a questão da falta de interesse, né? E aí, quando a gente lembra que com a pandemia a gente tem o crescimento do desemprego, que faz, né, que passou a obrigar aí muitos jovens a buscarem outras formas de conseguir recurso para contribuir com a família, etc. A gente entende que a gente tem um problema muito grande aí no sentido de acentuar e motivar muitos jovens a abandonarem a escola por conta da inserção no trabalho, mas a falta de interesse também, né? Justamente porque a escola tem dificuldade de acolher a diversidade, respeitar essas diferentes linguagens e interesses que a juventude de hoje traz, né? Os questionamentos colocados por essa juventude, além da dinâmica de reprodução do racismo na escola. E, inclusive, nós temos análises de especialistas que apontam, sim, né, essa grande tendência de crescimento da evasão escolar a partir da pandemia, e também existem evidências de que a evasão realmente aumenta em contexto de tragédias naturais, como ocorreu após o furacão Katrina em Nova Orleans, por exemplo, e outras evidências que também indicam que períodos de afastamento prolongados da escola fazem com que realmente crianças e jovens se desconectem e o abandono e a evasão escolar tende a crescer. Por isso que eu entendo a necessidade de uma convocação, né, para todas e todos os profissionais da educação, especialmente aqueles e aquelas que ocupam a função da gestão, né, a Secretaria de Educação, diretores, coordenadores, para refletir sobre o seu papel, refletir sobre o papel da educação, o papel da escola, a partir desse novo contexto, desse novo cenário que estamos vivendo, já que o mundo mudou com a pandemia e as escolas também precisam mudar, né? Se tornando, sim, um ambiente mais atrativo, mais acolhedor, onde a diversidade precisa ser valorizada. A gente tem que mudar a lógica que historicamente está colocada no ambiente escolar e considerar também, né, as dificuldades que se intensificaram com a pandemia, inclusive aquelas de âmbito da saúde mental, né, problemas psicológicos entre crianças e jovens, e também a questão da crise econômica, do desemprego, e como isso tem que ser uma pauta também dos gestores da educação, buscando alternativas para a manutenção da presença, né, de crianças e jovens na escola, além da realização da busca ativa e escolar enquanto uma ferramenta
necessária contra o abandono e a evasão escolar. O Brasil, que já estava completamente polarizado, assim continuou durante a pandemia. Porém, agora parte de nós parece ter deixado as diferenças de lado, porque tínhamos um inimigo comum. Mais do que isso, medos comuns. Será que isso nos deixou um pouco mais solidários? Eu acho que até a noção de medo comum, ela precisa ser discutida, porque realmente, especialmente no início da pandemia, a gente tinha esse temor bastante presente. Mas como nós já discutimos aqui ao longo desse diálogo, aquilo que pode ter sido visto enquanto um temor coletivo se materializou e se efetivou para alguns grupos e não para outros, né? Porque as percas, tanto no sentido da vida, como no sentido material, econômico, com a perda do trabalho, etc., não se distribuiu da mesma forma na sociedade brasileira, né? Então, eu acho que esse é um ponto. E o outro ponto, que é esse discurso de que a crise poderia trazer consigo o crescimento da solidariedade, que foi toda uma retórica discursiva também bastante explorada na grande mídia, eu acho que a gente precisa problematizar um pouco essa fala, né? Porque assim como algumas pessoas podem sim se tornar mais solidárias frente a uma situação de conflito, outras tantas podem assumir uma postura totalmente contrária a isso, né? Então, inclusive, quando a gente para observar alguns estudos, a gente encontra na literatura vários trabalhos que afirmam isso, né? Que com o acerramento das desigualdades e das disputas, a gente tem, na verdade, o crescimento do individualismo e não da solidariedade. Eu posso até mencionar aqui brevemente como exemplo a minha pesquisa de mestrado, que foi sobre a sociedade cubana, dentro de um recorte temporal bastante específico, que é o contexto da crise econômica do período especial, né? Comumente chamada de período especial no começo da década de 90, onde a gente tem, com a crise, o crescimento do individualismo. Mas é óbvio que também a gente tem que pensar as particularidades dessa sociedade, que era uma sociedade socialista, com um discurso, com essa lógica da solidariedade muito mais presente do que nós tínhamos aqui no Brasil agora, no processo pré-pandemia, né? Mas enfim, eu acho que eu tendo a pensar na complexidade e a peculiaridade do processo que nós estamos vivendo, e com isso nós podemos ver sim os dois movimentos simultaneamente, tanto aquele de crescimento da solidariedade como do crescimento do individualismo, a depender, né, dos grupos sociais que nós estamos falando. Então, sem dúvida, no contexto, né, do início da pandemia, a gente viu várias movimentações de grupos, de coletivos para buscar recurso para as pessoas que estavam sem poder sair de casa, para garantir comida no prato, que era a questão mais urgente e alarmante. A gente viu sim essa mobilização, mas eu tendo a compreender que ela não se espalhou para todos e todas, tanto é que quem poderia ter feito muito mais para garantir a comida e o pão na mesa da nossa população, que no caso são nossos políticos, não se mexeram, ou se mexeram muito pouco para isso. Então, a gente tem que pensar nessa noção de crescimento da solidariedade, ao meu ver, de uma forma ampla, né? Não adianta a gente insistir nesse discurso de crescimento da solidariedade, considerando que a população, única e exclusivamente, deve se mobilizar para isso. A gente tem que pensar também poder público, até mesmo a iniciativa privada, e como eles se colocam frente às necessidades
né, que se apresentam, e eu não percebo que a gente teve o mesmo movimento desses diferentes grupos, né, pensando no caso setores, que dirá grupos, que eu acho que tornaria mais complexa a nossa reflexão. Então, eu acho que é importante que a gente fuja de respostas prontas, né, dizer, não, cresceu a solidariedade, ponto, ou cresceu o individualismo, ponto. Eu acho que nós somos seres complexos e, enquanto tal, a gente pode ver aí movimentos distintos nesse mesmo processo, nesse mesmo contexto. Obviamente temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo todo. Parece que está começando a ir embora a questão do vírus, mas está chegando e batendo forte o desemprego. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Se o médico ou o Ministério da Saúde me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presente. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela. Pode ser que tenha algum país aí. Agora, as vacinas tem que ter uma comprovação científica diferente da hidroxicloroquina. Diferente, posso falar sobre isso aí. A vacina, uma vez certificada pela Anvisa, vai ser extensiva a todos que queiram tomá-la. Eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô, imbecil! O idiota que está dizendo que estou dando um péssimo exemplo, eu já tive o vírus. Eu já tenho anticorpos. Para que tomar vacina de novo? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. E outra coisa que tem que ficar bem claro aqui, doutora Raíza. Lá, na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um chip, virar um jacaré, é problema de você, pô. Não vou falar outro bicho que ele pensar que falar besteira aqui, né? Se você virar super-homem, se nascer barba em alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, eles não têm nada a ver com isso. O que é pior, mexer no sistema imunológico das pessoas. Teve mais de 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha que é aceitável? Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Presidente, mais uma coisa. Como os dados são do Ministério da Saúde. Eu não sou coveiro. Chefe, o Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. O senhor passou por lá. Eu queria mexer na tabela de imposto de renda. Né? Teve sim. Não quer. Esse vírus potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter que nós temos. É verdade. Numa possível pontuação de 100, o Brasil recebeu 4,3. 4,3 de 100. O pior país do mundo no combate à pandemia de Covid-19 entre 98 países avaliados pelo Instituto Lowy. Isso porque não temos um ministro da saúde técnico, porque temos um ministro da economia que demonstra não saber da realidade dos mais pobres. E o cargo mais alto do executivo é exercido por alguém que nega a ciência, faz piada com a morte alheia, indica remédios sem eficácia comprovada, espalha desinformação sobre vacina, cria instabilidade internacional e se consolida como um dos piores chefes de Estado do globo. A pergunta de ouro? Como venceremos tudo isso? Eu entendo que existem diferentes caminhos e estratégias, e sem dúvida existem muito mais do que aqueles que eu posso mencionar aqui agora, nesse momento. Mas eu gostaria de frisar que, para além da atuação coletiva, a atuação no sentido público, a gente precisa também pensar nesse aspecto individual, né? Não só para fazer frente aos males da extrema-direita, mas para a construção de uma sociedade mais justa que não esteja baseada na opressão de gênero e raça. E com relação a esse aspecto coletivo, eu acho que é fundamental que a gente
se organize para ampliar a presença de negros, negras e trans dentro do parlamento. É fundamental essa disputa. A gente tem visto uma movimentação interessante nesse sentido nos últimos processos eleitorais, e eu acho que a gente pode ampliar ainda mais, mesmo compreendendo a limitação, né, que está dada dentro da estrutura do Estado, que, antes de mais nada, foi forjada, constituída para manutenção das desigualdades, mas ainda assim eu acho que é uma disputa importante e necessária de ser feita. Outra estratégia é a ampliação do debate público. Então, sim, nós precisamos insistir na disputa de narrativa, com a atuação direta contra essa lógica de desinformação, de disseminação de fake news. Inclusive, essa ideia tão presente no imaginário atual de que a política não muda, de que não faz diferença votar em X ou votar em Y, porque é tudo igual. Eu acho que é difícil contrapor esse argumento, assim, de modo geral, porque é isso que as pessoas, é com esse tipo de noção que as pessoas têm contato no seu cotidiano. Mas a gente sabe que esse discurso ele está atrelado a uma defesa e a naturalização dessas desigualdades históricas, e na verdade a gente quer seguir num sentido contrário, né? E um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é a questão da nossa atuação política, considerando os órgãos de denúncia, tanto nacionais como internacionais também. A gente precisa responsabilizar os gestores, sejam eles quais forem, independente da instância política que ocupem, né, sobre os seus atos ou sobre a sua negligência, né, sobre a sua omissão. Então, eu entendo que isso precisa ser feito. Acho que cada vez mais, né, as organizações têm incidido nesse caminho. É óbvio que as respostas elas não são rápidas ou tão rápidas como a urgência da situação exige, mas a gente precisa pensar também nessa via de possibilidades. Agora, com relação à questão individual, eu chamo a atenção justamente porque, para que a gente consiga desenvolver essa atuação política num sentido coletivo, no sentido mais amplo, a gente precisa estar bem conosco mesmo, né? Eu acho que essas noções de autocuidado são fundamentais para que a gente dê conta, né, de atuar, uma vez que a gente está vivendo uma situação tão desafiadora, né? E nesse sentido eu chamo a atenção, né, para o cuidado com a nossa saúde mental, que a gente desenvolva práticas de autocuidado, que resgate, na verdade, práticas de autocuidado que historicamente estiveram muito mais próximas, né, das matrizes africanas e indígenas, e que hoje têm sido apropriadas, né, por grupos brancos de classe média, e a gente se distancia daquilo que é nosso, né? Eles tentam nos vender aquilo que é nosso. Enfim, além disso, eu chamo a atenção para o fortalecimento, né, das redes de afeto e solidariedade entre o povo preto, né, entre mulheres negras, homens negros, jovens, crianças. A gente precisa, sim, se fortalecer a partir de vínculos, a partir dos diálogos. Isso é essencial para que a gente se mantenha vivo, né, se mantenha bem para atuar coletivamente também. Nomeamos uma série que trata de vacinação, mais especificamente sobre a vacinação que temos em curso nos 4 cantos do mundo contra a Covid-19, de A Saída. Porque acreditamos que a vacina é a saída da pandemia. É o que nos garantirá ter uma pausa nesse sofrimento que nos parece incessante. Vamos sim cessar esse sofrimento.
As vacinas são eficientes e seguras e vão garantir que as pessoas não morram por causa desse vírus. Porém, é importante termos consciência de que a vacina não é a última porta de dificuldade que temos que ter coragem de abrir. A vacina é, na verdade, uma saída que nos levará a ter que derrubar outras portas. As portas da mentira, do fascismo, da intolerância, das opressões. As barreiras formadas pelo racismo, pela desigualdade social, pelo patriarcado. Com a mesma coragem e esforço que a ciência nos trouxe às vacinas, deveremos seguir lutando contra todos os tipos de negacionismos e opressões, porque juntos encontraremos de maneira definitiva a saída. Esse episódio tem áudios retirados da internet, pertencentes ao acervo da TV Bandeirantes, do jornal O Globo e do UOL Notícias. A Saída é uma minissérie original Ocoto. Você encontra conteúdos exclusivos no nosso Instagram, @OcotoBrasil. Eu sou Juliana Farias Sanches, narradora e produtora dessa minissérie, que tem edição e direção de Anderson Nick.